Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Protocolo padrão, né? Antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e para fortalecer o nosso trabalho também nos seguir no Instagram, certo? Então vamos lá. O aparelho em questão, Note 10, o cliente nos enviou o aparelho com a intenção de que a gente colasse a tampa traseira do celular. Mas por que isso, né? A gente vai colocar o vídeo aqui para vocês saberem o estado que se encontrava a tampa. Porque num primeiro momento, né, a tela desse celular foi trocada e durante o processo de manutenção ali, né, da pessoa que realizou a manutenção, ela não colou a tampa de uma forma adequada, certo? Essa é a nossa interpretação e é isso que o próprio cliente relata. Então a gente vai trabalhar de acordo com o que o cliente relata, certo? Então vamos lá. A questão da tampa, né, não ter sido bem colada, pessoal, assim, apesar de ser um processo simples de você colar a tampa do celular, você precisa realizar esse processo de uma forma bem feita, certo? Você precisa ter um zelo pelo aquilo que você está fazendo, certo? Não é porque você faz uma CPU, um trabalho extremamente especializado, que isso sim você precisa tomar cuidado e outras coisas. Não funciona dessa forma. Se você técnico trabalha com uma troca de conector, troca de botão, o processo mais simples que você julgar que for uma troca de película, faça bem feito, certo? Então, faça um serviço bem feito, porque o que a gente vai visualizar aqui, né, nesse aparelho é uma série de processos assim que demonstra um certo descuido. E convenhamos, pessoal, o trabalho de manutenção do celular é algo especializado, porque, por exemplo, para você trocar uma tela de celular, primeiramente que essa tela é uma tela curva, é uma tela cara, tá? O custo dela é bem alto. O celular também é um celular, a gente pode dizer que é um celular Pro, né? Pelo acabamento dele, pelo desempenho do celular. Então, assim, tem que ter todo um cuidado nessa manipulação, certo? Então, vamos dizer assim, se a pessoa não conseguiu colar o celular, a gente já vê outras coisas aqui também, né? Vamos dizer assim, se o cliente não conseguiu colar a tampa traseira do celular, quem diria que ela vai conseguir desconectar a bateria de uma forma adequada, que ela não vai arrancar nenhum componente na placa, né, que ela vai colar essa tela de forma adequada. Se ela não conseguiu trocar a tampa traseira, né, colar a tampa traseira, o que garante que o processo em que ela colou a tela do celular foi bem feito? O que garante que ela tomou uma série de cuidados que deviam ser tomados ao manipular essa placa? Nada, né? Porque esses traços de manipulação indicam uma falta de perícia mesmo no que a pessoa faz. O meu intuito não é criticar essa pessoa, certo? O que eu quero apresentar aqui para vocês são fatos, certo? São evidências. E é isso que a gente está apresentando. Para quê? Para que o cliente, certo? Ele saiba tomar a decisão dele. Para que o cliente, ele entenda que não é algo tão simples. Porque o que ocorre, pessoal? A empresa que trabalha ali, que tem todo o esforço para prestar um serviço muito bem feito, ela de forma direta e indireta, ela é penalizada pelo mau prestador de serviço, certo? Porque, por exemplo, né, uma empresa que presta serviço ruim manipula a placa do cliente e manda o celular, por exemplo, para a Máximas Tech. E por acaso, né, todo celular que a gente abre aqui nas caixas, né, nossos celulares que chegam aqui, a maioria são via correios, a gente filma o processo. Então vamos dizer que a gente não conseguiu filmar o processo e ocorreu uma falha, e assim, o celular está com uma série de manipulações inadequadas, né, certos vários problemas. Então o que vai ocorrer? A gente vai informar o cliente a respeito desses problemas. Se o cliente quiser, fala assim, me prova que não foi vocês que realizou isso. E aí, como é que fica? Né? Fica bem difícil. Numa situação em que não é possível provar, ou ter todo esse trabalho de provar que a gente não prestou um serviço ruim, né? Que a gente nem mexeu no celular do cliente ainda, que a gente só fez a abertura da caixa, é penoso para a empresa, né? Isso é muito difícil, é custoso, é estresse. Então, o mau prestador, por exemplo, vai afetar uma empresa que está tentando prestar um serviço de excelência, entendeu? Que trabalha para prestar um serviço muito bem feito. Entende? Além do mais que uma empresa que presta um serviço ruim, ela mancha o setor de manutenção de smartphone.
Vamos dizer que esse cliente aqui, né, ele tenha lá realizado o procedimento e acha que isso é normal. A tampa ficar colada dessa forma, a câmera, como a gente pode ver aí, toda contaminada, com pelo, linha, enfim, a câmera toda contaminada, entre outros problemas, né? Achar que isso é normal. Ela não vai indicar de forma alguma para outra pessoa, para que outra pessoa realize manutenção do smartphone, porque não fica bom. E é isso que a gente escuta com certa frequência. O cliente costuma falar, vai ficar bom? A gente responde, a gente trabalha, né, para oferecer um trabalho de excelência, sem observação alguma, né? O uso do aparelho é para ficar em perfeitas situações, certo? Então é isso. Em resumo, pro técnico, né, pra pessoa que faz um serviço mais básico, assim, o serviço que você for fazer, faça muito bem feito, pessoal, porque é isso o que falta no mercado. Não falta no mercado a pessoa que troca conector, falta no mercado a pessoa que troca o conector de forma bem feita, certo? Então vamos lá, vamos continuar, né? Então o celular chegou na assistência, a questão da tampa, ela era evidente. Então o que acontece quando o celular chega na assistência? Checklist. O celular ligando ou não ligando, você tem a possibilidade de fazer checklist em certas partes. Quando não liga, por exemplo, você pode testar como está o clique dos botões, você vê o aspecto, você vê se a gavetinha do chip está saindo, se tem trinco na tela. Isso por quê? Porque a gente precisa de um referencial. Porque se ocorrer qualquer coisa aqui, qualquer acidente, qualquer coisa na assistência, a gente tem isso no checklist. Não, o celular chegou da seguinte forma, certo? Então ele precisa sair da forma que ele chegou e funcionando, certo? Então o checklist ele vai servir para você como referência. Então no checklist desse aparelho aqui, o cliente relatou a tampa, certo? Então quando a gente vai fazer o checklist, a gente vai apresentar agora, né? Então um dos problemas é o botão Power, né? O botão Power está extremamente sensível. Então só de encostar nele, a gente não dá nem um clique, né? Só de encostar nele, ele já ativa. Inclusive, em alguns momentos, o celular ele fica reiniciando. Né? Ele fica reiniciando por quê? É como se tivesse com o botão Power pressionado. Então a gente vai fazer análise por que o botão está dessa forma. Provavelmente é algum líquido que contaminou o botão que está com alguma falha, a gente vai fazer análise e vai fazer esse reparo, certo? Tudo indica que seja o botão, certo? E a outra questão aqui é a câmera, que ela está bem contaminada. Então a gente observa sujeira, né, no geral, né, tem uma linha aqui. As câmeras no geral, né, elas estão contaminadas. E pessoal, é o seguinte, o trabalho de manutenção em smartphone, ele é especializado, não é algo trivial. Tá? Precisa ter muito conhecimento até para trocar uma tela, né? O pessoal costuma falar, eu sou um trocador de peça, né? Eu só troco tela, mas cara, assim, para você trocar uma tela, você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que saber como funciona o circuito do display, os cuidados, todos os cuidados que são inerentes ao processo de troca de uma tela, certo? Então, por exemplo, você desmontou o celular, a gente vai apresentar aqui para vocês que assim, não é algo complexo de ser feito, são só medidas, né? Então, por exemplo, a gente vai mostrar aqui, né, que quando a gente desmonta o celular, a gente usa esses stickers aqui, certo? E esses stickers, eles são colados na câmera, na lente, para que não ocorra riscos, certo? Riscou a lente da câmera, complicou a situação, né? Então, se você só vai fazer uma troca da câmera, uma troca de tela, por exemplo, e riscou a câmera do cliente, nossa, né? Isso é danoso, né? Tanto para o técnico, né, que vai ter que trocar, e se essa pessoa ali nem percebeu que riscou, né, mandou o celular assim mesmo, né, o cliente vai ser lesado numa situação dessa, né? Então, assim, um processo simples é usar o sticker. Não tem o sticker, fita Kapton. Fita Kapton tem na bancada de todo técnico. Corta a fita Kapton e cola em cima da lente, para que durante seu processo de manutenção, de manuseio, essa câmera ela não seja arriscada. Então, assim, é só uma questão de se preocupar com a excelência mesmo, né? Então é isso, a gente desmontou ele aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? A bateria está aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é desconectar essa bateria para poder manipular a placa do celular, né? Não causar nenhum dano aqui. Então é isso.
Aqui a gente tem as câmeras do celular, certo? Essa parte metálica aqui era a parte de proteção das câmeras, certo? A gente vai tirar aqui, então a gente vê assim que as câmeras estão todas estão contaminadas. A gente vai apresentar para vocês o processo, para vocês verem que assim não é nada de outro mundo, pessoal, nada complexo. É só uma questão mesmo de implementação no processo ali. É um cuidado, certo? Só que é o seguinte, para você ter cuidado com uma certa coisa, você precisa conhecer. Você tem que saber que a lente da câmera, ela risca com certa facilidade. Então é isso. A gente usa algo que a gente chama de borrifador de ar, né? Porque ele armazena ar aqui dentro, né? Então você pressiona e ele tira as partículas, né, de pó que tem em cima da lente, né? Algum lugar assim. Isso é para ter certeza, né? Que, por exemplo, você vai fechar um celular e ele não está com pó. Mas aí você faz simplesmente isso aqui, certo? Você tira todo o pó ali de cima da câmera e fecha ela de forma imediata para que ela não fique contaminada. Mas no caso aqui não está saindo por completo, né? Então agora a gente usa álcool isopropílico. Eu passo bem de leve na lente da câmera. Aí a gente vai passar em todas. Tem uma câmera que ela está arriscada, pelo menos parece muito que ela está arriscada. Então dá para perceber um pouco aí que há riscos na lente. Às vezes não vai implicar na funcionalidade, tá? Você não vai perceber na foto, mas sim, a lente ela está arriscada. Agora, paninho de microfibra, certo? Ele não solta pó ou linhas, então assim, ele é bem efetivo para esse tipo de processo, para limpeza de tela, antes de aplicar na película. Ele auxilia bastante nesse processo. A pressão contra a câmera não precisa colocar não precisa colocar força, né? É só mesmo para que o pano encoste na lente. Vamos lá, então a gente já vê uma condição bem diferente das lentes dessa câmera, certo? Já tá, vamos assim, aceitável, certo? Porque assim, ela ainda tá contaminada, mas eu estou com um microscópio aqui, né, pessoal? A olho nu, isso daqui nem é possível ser visto. Mas de qualquer forma, a gente vai aplicar o sticker, né? E o que vai acontecer quando a gente aplicar esse sticker? Ele vai aderir à lente e a sujeira que tiver, ela vai ficar no sticker. Então essa é só uma etapa, né? Então a gente vai começar o processo de manutenção, a gente vai desmontar o celular, certo? Então é o momento da gente proteger essas câmeras aqui para que não ocorra nenhum problema com elas. Então a gente vem e coloca esse sticker. Pronto, câmera protegida, certo? Extremamente simples. Então é isso, essas câmeras estão protegidas. Vou mostrar para vocês como é que fica, certo? Assim a gente evita de riscar essas lentes. Já está meio caminho andado no que diz respeito à limpeza. Aí tem mais uma câmera aqui. Lembrando, tá? Você poderia pegar a fita Kapton, cortar e fazer isso. Mas a gente preferiu o sticker para evitar esse processo de pegar a fita Kapton e cortar ela, porque isso demanda o tempo. O sticker não, né? A gente tira daqui e já coloca na câmera. Tira daqui e coloca na câmera e ele não tem um valor muito alto, entendeu? Então compensa bastante pegar ele. Agora é a lente. E a gente precisa entender o que aconteceu aqui, porque tem uma linha entre a parte metálica, né, a parte da lente, né, essa parte aqui e essa daqui. A gente precisa entender como que essa linha entrou nesse local. Saber que procedimento foi feito. Provavelmente foi feita a troca desse vidro aqui, ó, né, e quando colocaram, colocaram o vidro já contaminado, né, porque dá pra ver que ele tá com como se fosse areia nele,
certo? Não tiveram esse cuidado, né? Então, essa daqui é a outra câmera, né, que fica aqui. Então, a gente vai executar a limpeza dessa região aqui agora. E observem, pessoal, que é sempre algo simples. É só uma questão de fazer mesmo. Sabe? É álcool isopropílico, é uma escova que a gente utiliza, é pinça, não tem nada de outro mundo aqui, nada que custe muito e seja uma justificativa para falar que não faz o devido processo, entende? Então vamos já aplicar o álcool isopropílico, né? A gente limpa com a escova. Aqui a gente utiliza uma escova que eu acho que ela é ultra macia, alguma coisa assim, que as cerdas elas são bem finas, então elas entram em orifícios que são bem pequenos, então você consegue limpar muito bem a região que você quer, né? Porque o celular, né, em 90% dos casos, tudo vai ser muito delicado, né? Então a sua ferramenta e a forma como você vai lidar com ele é de igual forma, né? É de uma forma delicada, é com muito cuidado, porque não tem nada bruto aqui, nada que você precise aplicar força. Então a linha a gente conseguiu tirar, agora é o processo de limpeza dessas lentes. Então a gente consegue observar as manchas, né? Então, para você que vai limpar uma lente, então o que eu sugiro? Vamos lá. Essa lente, ela tá com uma mancha, certo? Essa lente, ela está embaixo ou em cima? Essa mancha, ela está embaixo da lente ou em cima? Qual a área fácil de limpar? Em cima. Então pega o pano de microfibra, limpa muito bem em cima da lente. Pronto, a sujeira que restar, né, a contaminação que tiver ainda aí nessa lente, é uma contaminação que está por baixo. Então você pode iniciar o processo de limpeza. No caso aqui, é só utilizar para limpar internamente, né? Como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz aqui? É o cotonete, né? Ele tem um algodão, né? Então não vai ter problema nenhum de riscar, tá tudo limpo, né? A gente coloca o pano de microfibra por cima, insere na região e passa diversas vezes. Lembrando, pessoal, que isso aqui já tem que estar, vamos assim, quase limpo, né? Então, assim, não pode ter, por exemplo, pedrinhas de sujeira, sabe? Como se fosse areia, porque senão vai ocorrer o quê? Vai acontecer o lixamento, né, da lente, né? A pedrinha de sujeira vai encostar ali no pano de microfibra e você vai ficar esfregando aquela pedrinha na lente do aparelho e vai riscar ela por inteira. Então, por isso que a gente usa o borrifador, porque o borrifador ele vai tirar praticamente todas essas pedrinhas. A ideia é sempre trabalhar o possível para que isso não ocorra, né, essas contaminações, porque isso leva um tempo para limpar, não é algo muito rápido. Então é isso, pessoal. Então, assim, a lente já está no estado bem melhor. Realmente é muito difícil deixar isso daqui em excelentes condições. Mas o que a gente verifica, no caso, né, é porque a gente está com o microscópio. Porque a olho nu não se observa mais, vamos dizer assim, sujeira na lente. Certo? A gente mantém essa lente ela virada para baixo. Né? A gente vai deixar ela dessa forma, né? Para não cair sujeira dentro dela. Mas se cair também, né, o pó, ele não é um problema, porque a gente pode utilizar o borrifador de ar. E agora a gente vai verificar a situação do botão Power. Então vamos lá, né? Aqui é o flex do botão Power, né? Isso daqui é uma borracha que fica aqui por cima. Provavelmente vai entrar numa espécie de cola ou adesivo. Então a gente tem que tirar para ver como é que tá a chave, né? Aqui, o botão. Porque ele está com acionamentos involuntários.
Então é só colocar um pouquinho de álcool isopropílico, né? E vir com a espátula, que é o suficiente para soltar, né? Porque isso daqui é colado. Esse daqui é o botão estético, né, do botão power. Então é um pouquinho sujo, mas isso daqui é normal, né, contamina mesmo essas regiões. E a gente vai limpar antes de montar. Então o flex está por trás. Aí o mesmo esquema, a gente só molha um pouquinho no álcool para tentar tirar essa cola. Então é isso, né? Então esse botão que a gente observa no centro da imagem do microscópio é responsável pelo botão power. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nele. Certo? Às vezes ele está contaminado internamente, alguma coisa assim. É uma coisa que não pode ocorrer, por exemplo, é ter resistência nele, certo? Porque é um contato aberto. Então não pode ter resistência. A gente pode fazer o teste. Será que tem resistência? Então tá aí o multímetro, né? Tá na escala de resistência. Vamos ver se tem resistência aqui nesse botão. Diz que no caso não tem resistência, né? Eu esperava que tivesse resistência porque o acionamento dele está muito sensível. Os botões de volumes também não tem, né? A gente testa aqui, tem uma pequena resina aqui, mas não tem resistência, né? Então, se tivesse também a gente ia observar na questão dos volumes, e a gente não observou isso no checklist. O que a gente observou foi o do botão power. Deixa eu raspar aqui, que às vezes ele não tem contato. Aqui tem uma resina por cima, eu não estou, no caso, conectando na solda, né? Estou acertando na solda. Vou tirar essa resina, dá para perceber. Então tá aí, agora sim. Essa resina aqui provavelmente eles colocam para proteger de oxidação. Agora sim eu tenho acesso ao contato. Vou do outro lado. Essa resina, porque ela vai dificultar também nosso processo, né, a troca do botão, de qualquer forma. Agora sim a gente consegue fazer o teste dele. Mesmo assim, né, de qualquer forma, ele não apresenta resistência alguma. Mas como o botão ele fica levemente encostado aqui, ele fica levemente encostado, vocês podem ver, né, que ele tem uma membrana embaixo. E ela está deformando com uma facilidade muito grande, né? Eu estou encostando bem leve com a ponta do multímetro, ele já deforma. Então talvez nessa mínima deformação ele já aciona. Vamos desmontar esse botão só para uma questão de curiosidade mesmo, né? Para ver se a gente observa alguma oxidação embaixo dele, mas também não era necessário, né? É só simplesmente realizar a troca. Então, ele sempre vai ser assim, né? Ele tem esse plástico aqui por cima. E embaixo a gente tem a membrana. Muito curioso, porque são duas, eu nunca tinha visto isso. Todos os botões que eu já desmontei, né? Óbvio que a gente tem curiosidade, né? Desmonta para saber como funciona. Era uma membrana só. Então estava tudo certinho, realmente é bem complicado entender porque estava ocorrendo isso, né? Realizar esse tipo de análise. Mas o que a gente observa, né, que parece que tem uma espécie de um pó metálico e talvez esse pó metálico, né, estava ocasionando esse problema. Então é isso, né? Então aqui você tem as regiões do botão. Então aquela membrana, ela é curva por cima, né? Então quando você pressiona, como ela está encostada nessa área aqui, ela vai encostar nessa região e fecha o circuito, certo? Então é assim que funciona o botão. Esse daqui será o botão novo que a gente vai colocar.
certo? Então esse daqui é o botão novo que a gente vai colocar e, por exemplo, aqui o que eu já percebo de primeira, né, em primeiro momento aqui, é que a resistência para que ele baixe, né, para que essa membrana ela encoste na parte baixa, ela é bem maior. O outro botão, só de encostar aqui, ele já deformava. E é isso, pessoal. Sinceramente, esse tipo de falha a gente tem que considerar que ocorre, né, porque todo processo ele tem falha, né? Então todas as partes de um celular tem margem de erro. É óbvio que o pessoal vai trabalhar para que isso não ocorra com menor frequência, mas isso sempre ocorre, né? Então, por exemplo, o celular você está em perfeito estado, mas tem um botão aqui, né? No caso, um botão SMD, ele está com falha, certo? Porque toda parte pode falhar. A gente usa o fluxo Antete. Assim, é um fluxo excelente. Vocês podem perceber que é um fluxo bem cristalino. Ele parece água. É um fluxo no clean. E o que significa? Que você não precisa limpar, né? Fluxo NC não precisa limpar. Mas é óbvio que a gente limpa, né? Mas o fato de você não precisar limpar, essa característica de não precisar limpar do fluxo ajuda em quê? No processo de limpeza. É porque é muito fácil limpar ele, né? Ele não é aquele fluxo resinoso que vai deixar aquele aspecto, né? Vocês conhecem, né? Quem usa esses fluxos genéricos, né? Vocês sabem como é que fica. Utiliza a própria ponta do bisturi para pegar a solda em pasta, porque a proporção é bem pequena, né? Então a ponta do bisturi é assim, a quantidade adequada ali. Você coloca um pouquinho na ponta. No microscópio às vezes parece que é muita coisa, mas se vocês olharem na câmera não tem nada aqui praticamente. Nem para ver, só uma sujeirinha na ponta do bisturi. A ideia também é manter o botão alinhado. Certo? Não pode ficar muito tempo com a ponta do ferro de solda no terminal do botão, né? Porque como ele tem partes plásticas, essas coisas, ele é bem sensível, né? Então você encosta e tira, né? Não pode ficar muito tempo. Não precisa trabalhar com temperaturas altas também. Então é isso, né? Então o botão foi colocado. Agora a gente faz a limpeza da região. Aí é o mesmo esquema, né? Aqui eu faço uma bolinha com algodão. Umedeço ela com álcool isopropílico. Utilizo a pinça mesmo. É só encostar na local onde eu realizar a limpeza. No caso, a respeito do fluxo ainda, tá, tem a questão da qualidade do fluxo. Então o fluxo que a gente utiliza aqui, né, é o Antete, é o 559 NC, né, que é no clean. Então, por exemplo, ele não é condutivo, certo? Então você não vai ter problema se caso... Aqui eu coloquei pouquíssimo fluxo, tá, pessoal? Porque é assim que é o recomendado. Certo? Então vamos dizer assim que entrou um pouquinho de fluxo ali na região do botão Power, certo? Então assim, dependendo do fluxo, talvez você tenha algum problema de acionamento do botão, por quê? Porque o fluxo é de má qualidade, ele vai conduzir uma corrente elétrica na região e vai ocasionar o acionamento do botão. Então aqui ele tem essa fita metálica, né? Ela é adesiva, no caso ele tem essa parte aqui também, né? Ela desfez. E para a gente repetir o processo, vamos dizer assim que se a gente só colasse, tá? Não teriam grandes problemas, não tem implicação alguma prática, né? Talvez teórica tenha, mas prática não tem implicação alguma. Mas a gente usa uma fita metálica aqui para simular essa fita aqui, né? Porque como ela é condutiva, ela encosta na carcaça do celular e ela tem esse papel também, certo? Então de conduzir. E talvez se a gente colocar direto na carcaça ou colocar uma cola, você cria uma isolação nessa região. Então
para não implicar em qualquer problema aí, né, mesmo que seja teórico, a gente vai fazer a nossa parte, né? Então a fita, essa daqui, ela é uma fita metálica, né? No caso ela é condutiva, e a gente vai usar ela ali para fazer o processo que tinha ali no celular. Ela não é dupla face, certo? Então a gente corta ela com o dobro do comprimento que a gente precisa. Certo? Então ele tem uma posição aqui, ó, vocês podem observar, ó, tá vendo essa região do metal aqui, ó? Essa região aqui, ó, então ela já tem um lugar para ser encaixado, né, para você direcionar esse flex. Então agora a gente limpa, né, os botões estéticos que a gente removeu, que a gente viu que estava um pouquinho de sujeira, né, porque assim, não custa muito, né, limpar isso. Aqui eu acho que dá para utilizar o pano de microfibra. Essa tela ela foi trocada e é impressionante a qualidade, tá, pessoal? Isso aqui parece muito que assim, não foi trocado só o display, foi trocado tudo, né, com aro, né? Parece que a tela já veio completa, né? A respeito da placa, assim, não parece... Pelo menos o checklist não apresentou falha, certo? Então a manipulação da placa também parece que está tudo ok, né? Eu não vi nenhum dano na placa, nada arriscado, sujeira na placa. Só teve o problema do botão, né? Que foi provavelmente uma garantia da tela, né? Já que isso vem junto com o frame. A questão de como a tampa foi colada e as câmeras contaminadas, certo? Então foram esses dois problemas. Aqui eu acho que ainda está com um pouquinho de álcool isopropílico, então eu utilizo 100 graus Celsius com a estação de ar longe, né? Só para secar essa região aqui para o flex aderir. Certo? Então é só encaixar os botões. Aí dá para testar o clique já. Aí tem essa trava, né, que vai manter os botões, né, na devida região deles, né, onde eles devem ficar. Só manter ele pressionado enquanto coloca. Certo? Então tá aí, então a gente coloca aquela borracha de vedação. Essas coisas estão sendo feitas no microscópio, tá? É só para ser feita uma visualização do processo, mas aqui não precisa de microscópio, tá? Aqui ele tem uma pasta térmica, certo? Nessas regiões, essa massinha aqui é uma pasta térmica, então tá aí aqui. E nessa região, já que a gente abriu, a gente vai trocar. É muito curioso também, né? Porque assim, a pasta térmica, ela tá seca, né? Foi trocado a tela inteira, tudo certinho. Então a pessoa que trocou, colocou pasta térmica, isso é extremamente... Isso não é nada comum. Então a gente fala bastante nessas questões, né? Nas questões térmicas do smartphone, mas quase ninguém faz isso. Entende? Então o que parece aqui é que o celular foi trocado. É o que parece, né? Pelo aspecto da pasta térmica, pelas condições aqui. Porque se esse celular foi aberto nessa região aqui, talvez já tivesse uma pasta térmica, essa pasta térmica já estivesse seca, é uma possibilidade, né? Então a gente deixa a nossa pasta térmica já numa seringa e a gente vai aplicar na região, né, que já tinha. No caso é bem aqui, ó. Aqui é o suficiente. Para vocês verem como ficou na região da CPU, certo? A gente tirou a pasta térmica antiga. E é isso. Então é só encaixar a
a placa você sempre tem que atentar, porque a placa sempre tem uma forma de ser encaixada, não é a forma que você coloca, é a forma que deve ser encaixada ali, né? Ela tem uma forma adequada de ser inserida no chassi do celular. Normalmente você encaixa o conector primeiro, essas coisas. Então, por exemplo, pessoal, outra coisa bem curiosa, aqui em cima tinha uma fita Kapton, né? Eles fazem isso provavelmente quando tem algum risco de curto, alguma coisa assim, né? De algum contato elétrico indevido, vamos dizer assim. Certo? E realmente, pessoal, ninguém faz esse tipo de coisa, entendeu? E essa placa tinha. Eu achei muito curiosa esses pontos. Os flex também eu sempre pressiono mais de uma vez para saber que está tudo muito bem conectado. Certo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, né, qual o processo agora. Então a gente colocou as fitas, né? Então o que essa fita faz também, né? Quando ela encosta aqui na lente, ela tira a sujeira, né? Certo? Pequenos pedaços de linha, né? Inclusive às vezes dá pra até fazer isso daqui, ó. Você pega o adesivo, você aproveita o adesivo, né? Desse sticker, você consegue tirar. Assim, pequenas contaminações da lente da câmera, mas assim, já está numa situação muito boa aqui. As impurezas que a gente observa aqui é tudo porque a gente está observando com o microscópio, né? Claro, ao olho nu não é possível verificar isso. É isso. Então, assim, né, a gente garantiu ali que as câmeras, né, elas estão praticamente em perfeito estado. A gente tem alguns efeitos de luz aqui também, que às vezes parece que tem algo, mas não é bem assim. Então veja só, eu desliguei aqui, né, uma das lâmpadas, né, e a gente vê que é simplesmente reflexo, né, não é um ponto de sujeira, né. Se a gente aumenta o brilho também, deixa eu ver aqui mais. Então como funciona aqui, né? Então assim, tá tudo limpo, né? Então se ocorrer alguma coisa aqui, né? Óbvio que se não for o contato da minha mão, nem nada desse tipo de coisa, né? Apesar de estar de luva, se ocorrer alguma contaminação aqui é por pó. Então como você faz isso? Então qual o processo? Ó, é só limpar aqui, né? Limpou a lente, né? Você borrifa ar aqui, então sai todo o pó. É só virar ela. Pronto. Aí aqui é a mesma coisa. Você borrifa ar, certo? Já deixa tudo na posição, borrifa ar. Depois que borrifou o ar, pronto. Você já vem com a proteção aqui em cima. Aqui o risco de contaminação, né, ele é bem pequeno, né? Praticamente não ocorre. Nada significativo. Então, para vocês terem uma ideia de como é que ficou. É isso, né? A diferença ela é bem grande. Né? É um cenário totalmente diferente, pessoal. Totalmente. Mas assim, esse processo de limpeza, ele dá um certo trabalho, então o que você faz? Não deixa contaminar. Não deixa contaminar, mas se contaminou, realiza o processo de limpeza. Certo? Então a última coisa que a gente vai fazer é o quê? Agora sim a gente conecta a bateria. Basicamente, pessoal, para você mexer com o smartphone, né? A ideia é que você trabalhe num cenário limpo, né? Num lugar organizado, por todas essas questões aqui apresentadas. Para que não ocorra acidentes, né? De riscar a lente da câmera. Mas é uma questão de se forçar a fazer isso em todo o processo, né? Em todo momento.
Aí outra coisa, né? A gente montou o celular aqui, certo? A gente vai colar a tampa agora, né? Porque a gente fez um checklist e se a gente, por exemplo, verificar somente as mudanças, né? Então quais eram as mudanças, né? Eu tava com problema no botão Power, certo? Então teoricamente aqui a gente resolveu, né? A gente vai testar esse botão aqui ainda, mas teoricamente a gente resolveu. Câmeras contaminadas, também, a gente resolveu. Então a gente resolveu todos os problemas, agora pode montar o celular, né? Não funciona dessa forma, né? Uma vez o celular aberto, você precisa realizar o checklist novamente. Por quê? Porque toda interferência que você faz no celular pode ocasionar algum dano. Entendeu? Mesmo que você não perceba, porque assim, é muita coisa que acontece ali, né? A gente acha que é simples, mas se a gente fosse descrever esse processo, né, e colocar isso no algoritmo para um robô fazer, nossa, isso é muita coisa, pessoal. Isso é muita coisa. Né? Então, qualquer interferência que você faça no smartphone, você precisa fazer o checklist novamente, né? Então, por exemplo, como é que é aqui hoje na empresa, né? O celular, ele chega, né? Ele é filmado, ele passa pelo checklist de entrada, depois é feita a desmontagem, né? Lá tem alguns dados também, né? Nessa desmontagem, alguns dados técnicos, certo? E depois ele vem para minha bancada, aí eu faço a manutenção, ele volta para a bancada ali, né? Onde ele foi desmontado, e o celular já vai montado para lá e é feito o checklist, certo? Passou em tudo o checklist, a gente abre o celular e faz a finalização de placa. O que é finalização de placa? É onde a gente vai colocar um termopad, vai colocar fita metálica, vai colocar pasta térmica nos locais onde precisa ser aplicado, certo? E depois que fecha o celular, o que a gente faz de novo? Checklist novamente, para saber que em todos esses processos que foram realizados ali não ocorreu nenhuma interferência. Então você precisa fazer o checklist de novo, porque se você só fecha e depois manda para o cliente, aí é onde começam a aparecer os problemas, entendeu? Então, para evitar esse tipo de questão, a gente precisa fazer 2 checklists. Outra coisa também, pessoal, é bom sempre manter a bancada limpa, tá? Aqui sempre tem esse paninho aqui que ele fica do meu lado esquerdo. E álcool 70 também, que ele ajuda bastante a limpar a bancada, né? Não precisa usar o 99, porque é um álcool bem mais caro, né? Então você utiliza o 70, porque ele já tira mais a sujeira, né? Se você usar, acho que aquele 45, ele é bem ruim, porque ele parece álcool. Certo? Então é isso, né? Vamos ver como é que tá a questão do botão Power. Né? Então, assim, ele tinha reinícios, essas coisas, né? E agora, se a gente encosta aqui no botão Power, eu queria que vocês observassem o movimento, né? Assim, agora eu estou pressionando e nada, ele só realmente quando dá o clique, né? Ele não tá com toda aquela sensibilidade. Então, é como vocês podem perceber também, olha só que curioso, ó. Isso daqui é a cola, né? Ó. Talvez a pessoa tenha trocado só a tela mesmo, né? E preservou tudo que era original do aparelho. Eu acho que faz mais sentido isso, porque olha só como a gente observa, ó, a cola da tela, certo? Que esse celular ele foi colado, essa tela foi colada, né? A gente vê resquícios de cola. Então provavelmente, assim, eu acho que não tiraram placa, nada do lugar. Realmente conseguiram trocar aqui só o display mesmo. Só a bateria, né? Talvez tenha tirado ali. E é isso, pessoal. Vejam só como ficam as lentes. Assim, a olho nu realmente não dá pra ver mais nada. Sendo que antes dava, né? Tinha até uma linha ali, né? Entre a lente da câmera. Tá, mas naquela condição, né? Tá numa situação, um cenário bem melhor. Então é isso, pessoal. Vocês conheceram mais ou menos, né, como é que é todo esse processo, as questões envolvidas, né? Para quem for técnico, pessoal, a questão é tudo muito simples, né? É só um ponto mesmo de você implementar, é uma questão de você entender, né, de como tudo funciona e se prevenir, né? Então assim, não deixe uma lente sujar, proteja antes, né? Antes de colocar uma lente no lugar, utilize um borrifador de ar, né? Muita gente aplica a película aí, limpa a tela do celular, borrifador de ar e coloca a película, né? Para assim, tirar qualquer coisa que tem ali em cima. E quando você, por exemplo, colocar essa película, vai ficar um trabalho muito bem feito.
né? Muito bem feito. E trabalho bem feito, pessoal, vocês sabem como são. Pra mim é generalizado, tá? A questão do pessoal fazer as coisas de uma forma ruim, certo? É generalizado. E no caso foi o que ocorreu aqui, né? A gente observou várias falhas no celular ali, né? Talvez o botão, assim, eu acho que o botão Power, ele não tem nada a ver com isso, tá? Ele só foi uma falha mesmo que ele apresentou. Mas a questão da tampa colada, né? Vai estar no vídeo aí pra vocês verem como é que tá, né? Vocês vão ver lá que assim, é uma total falta de descuido, né? É uma falta de zelo. Então o celular ele tem todo um acabamento, tem todo um aspecto, e você cola a tampa, da forma como essa tampa estava colada, assim, você deprecia o celular, certo? Porque o celular, assim, tem um trabalho absurdo, né, para fazer aquele celular, as cores, qualidade do material, e uma pessoa simplesmente cola uma tampa ali de uma forma ruim. Aí você olha pro celular, nossa, a tampa do celular tá descolando, né? Tem cola para fora. O que tá acontecendo aqui, entendeu? Então deixa um aspecto bem ruim, né? Pessoal, essa tampa maculada, é uma pequena parte de um problema muito grande, certo? Então, no geral, os celulares, quando são manipulados por assistências genéricas, o pessoal estraga o celular, sabe? O pessoal executa tantos processos sem raciocínio lógico algum, que quando o celular chega aqui na assistência, a gente avalia a placa e fala, olha, não compensa mais o reparo devido às manipulações que foram feitas, certo? E vamos dizer assim que a maioria dos celulares tem reparo, né? O setor de manutenção, ele é muito viável, certo? A manutenção, né, ela evoluiu muito, né? A gente trabalha com microscópio aqui, né, para poder enxergar esses componentes pequenos, né? Ferramentas de extrema precisão, né? Tem aqui na bancada. Pode afirmar assim que é viável. O problema é quando esse celular chega num local onde o pessoal não tem a mínima ideia do que está fazendo, não tem o mínimo preparo ou cuidado para lidar com aquilo. E assim, pessoal, danificam o celular por aí, entendeu? A gente já mostrou isso aqui no canal. O nosso intuito sempre é apresentar essas questões. E é isso, né? Para que vocês saibam e vejam como é que é. Então assim, ó, foi um celular mal colado e câmeras contaminadas. Sinceramente, eu esperava assim, placa suja, fluxo na placa, várias outras coisas. Porque esse tipo de comportamento induz a outros comportamentos, entende? Uma câmera, então, por exemplo, da forma como ela estava aqui, é muita sujeira mesmo, pessoal. Assim, a olho nu dava para ver aquilo. Então, assim, num checklist, isso nunca passa no checklist. Assim, tem que ser uma falha para isso passar no checklist, né? Então, assim, se esse aparelho ele falhou no processo de montagem, né? Porque estava todo sujo, e falhou no checklist de saída, onde isso não foi verificado, tá? Mas, assim, uma tampa da forma como ele estava colado é totalmente esperado esse tipo de coisa, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essas questões, né? Então pesquisem bem onde vocês vão deixar o smartphone de vocês, tá? A ideia de mostrar essas problemáticas não é para falar assim, ó, escolha unicamente a Máximas Tech, não é essa a questão. Quando a gente apresenta o nosso trabalho, o cliente ele já tem o poder de escolha. É isso, a gente não precisa falar, traga seu aparelho para a Máximas Tech, isso não é necessário. Quando a gente apresenta o nosso trabalho, quando você acompanha lá as redes sociais, você vê a nossa avaliação no Google, você já sabe o que esperar da gente, entendeu? E óbvio que também de outros colegas que também trabalham muito bem, porque tem pessoas que trabalham muito bem na área, certo? Não é justo, né? Às vezes, por uma má informação do cliente, ele levar num local onde não tem credibilidade alguma, né? Onde o pessoal não está preparado, e deixar de levar em um local onde que o pessoal trabalha, sabe? Porque para prestar um serviço bem feito, exige trabalho, certo? Então aqui todo mundo trabalha muito. Então assim, se uma pessoa deixa de trazer um celular pra gente, para levar num local onde não tem especialização alguma, isso é ruim, certo? É ruim porque a gente perde serviço e porque depois a pessoa vai levar nesse local, vai acontecer uma série de problemas e depois vai trazer pra gente, né? No caso, o celular todo manipulado, né? E ela vai ter mais custo, certo? Então é isso que a gente quer passar, essa é a intenção do vídeo, né? A intenção não é criticar necessariamente a pessoa que fez isso, não, é simplesmente apresentar o que ocorre no mercado, certo? Pessoal, conte com um serviço especializado e de excelência, conte com a Máximas Tech, a solução existe.